Salve, salve pessoal, Marinho falando aqui direto da minha quarentena em prol da proteção contra o Covid-19, o coronavírus. E a aula de hoje está muito bacana, vai para o ar agora, você já pode assistir aí, tá legal? Então, depois da vinheta, a gente vai falar sobre o Color Balance, temperatura de cor no Photoshop, vamos utilizar o Levels e vamos falar sobre migração de ajustes entre imagens na hora da edição no Photoshop. Aula imperdível para você aí curtir bastante. Um abraço, tchau! Bom, pessoal, falando sobre temperatura de cores e na verdade a gente vai fazer alguns tratamentos aqui nessa imagem e depois eu vou mostrar para vocês como migrar esses tratamentos, esses ajustes para outras imagens parecidas, ou até você pode migrar ajustes e ações que você tem executado para imagens que não tenham tanta coincidência de aparência com a imagem que você trabalhou, tá? Então, por exemplo, essa imagem aqui, ela está aberta, está lá no material do curso que vocês podem baixar online, né? Na descrição do vídeo aqui. Eu vou, por exemplo, aqui mexer um pouco na temperatura de cor da imagem. Então, eu vou vir aqui, ó, e vou clicar aqui na opção de Adjustment Layers, né? Vou clicar aqui, ó, no Color Balance, tá? Então, se eu quiser trazer mais calor para essa imagem, eu puxo aqui mais para o vermelho, ó, né? E menos calor, deixar a imagem mais fria, puxando para o azul claro. Então, eu quero um pouco, ela estava no zero aqui, no padrão normal da imagem, eu vou aumentar um pouco o calor da imagem, mexer um pouco aqui nas tonalidades de verde e dos azuis aqui, ó. Então, aumentei um pouco a temperatura de cor da minha imagem aqui, mais para o vermelho, tá? E lembrando que agora a gente está sempre trabalhando de forma não destrutiva, então eu sempre estou usando aqui, ó, o Adjustment Layers, direto aqui pela opção de criação de novas camadas de ajuste. Então, quando você clica aqui e executa o comando, ele joga essa nova camada, ele cria aquele comando numa nova camada e você não tem a imagem original perdida. Então veja aqui, ó, eu desmarco o olhinho aqui, então eu estou vendo sem o ajuste, tá? Desmarquei, estou vendo a imagem original, marquei, eu vejo a imagem com ajuste. Então eu vou clicar na imagem original e vou agora mexer nos levels dessa imagem aqui, tá? Então no levels aqui eu vou mexer, por exemplo, um pouco, vou clarear um pouco a minha imagem, ó, trazer mais luz aqui para a imagem, mexer um pouco nos meios tons também para as áreas de cinza elas não ficarem tão fechadas, né? E aqui no preto eu acho que eu nem vou mexer, pouquíssima coisa aqui no preto, tá? Mas eu mexi mais aqui nas áreas de tons, né? De meios tons e no branco da imagem para ela ficar mais clara. Pois bem, então veja, tudo isso eu estou fazendo aqui, ó, através do Adjustment Layers, né? E cada um desses ajustes você pode clicar aqui na bolinha do ajuste, ó, e depois alterar. Se você não gostou ou quer melhor mexer novamente, ó, você vem aqui e altera, tá? Faz de novo, ou seja, você não está perdendo o recurso do comando que você está executando. É diferente do começo lá do nosso curso, onde a gente estava fazendo tudo diretamente na imagem. Agora não, agora a gente está fazendo direto em camadas de ajuste. Daí o nome Adjustment Layers, ou seja, a gente está executando alguns comandos, algumas ações em cima das camadas de ajuste, e com isso preserva a imagem original, tá? Por exemplo, eu posso também aqui, ó, vou pegar aqui a minha imagem original e vou criar um ajuste Black White, tá? Eu gosto também muito de trabalhar com esse Black White aqui, ó, que você pode, por exemplo, mexer na quantidade, eu já falei isso em aulas anteriores, você pode, por exemplo, mexer na quantidade de mais preto ou mais branco, aqui, ó, mais preto ou mais branco na área da cor original. Então, onde tem muito vermelho nessa imagem, eu posso colocar mais claro, ou mais branco, ou mais preto, mexer nessa tonalidade aqui no ajuste do meu Black White aqui, tá? Então, esse é um recurso muito bacana de se utilizar, estou usando aqui no Adjustment Layers também. Então, você pode, ó, escurecer a área onde está mais verde, colocar mais intensidade ou menos intensidade e por aí vai, certo? Então, eu posso fazer essa jogada aqui, posso brincar aqui também com a opacidade, para não deixar aquela vivacidade muito grande das cores, eu posso usar um Black White para isso. Então, com o Black White, em vez de deixar a opacidade de 100%, eu posso diminuir e com isso, ó, diminuir aquela intensidade das cores, tá vendo? A imagem vai ficando colorida aos poucos de acordo com a graduação que eu estou dando aqui na opacidade. Então, esse é um recurso muito interessante e muito poderoso de você usar de forma criativa, né? Mesclar camadas de ajustes e aí ir procurando o ajuste ideal que você quer para aquela imagem. Volto a dizer que isso é uma questão subjetiva. Então, de repente, uma imagem que está agradando a mim de uma forma bem tratada, para outra pessoa não vai agradar, a pessoa pode fazer os ajustes
que ela quiser. Então essa é a grande mágica do Photoshop, e é isso que a gente vai fazer daqui para frente também, até chegar no nível de começarmos a trabalhar com o Photoshop focado diretamente no silkscreen, na serigrafia, né? Então, pois bem, fiz esses ajustes aqui do Black White, ó. Posso agora vou deixar ele aqui em 100%. Posso também criar uma borda aqui. Vou usar o Black White para criar uma borda. Vou arrastar ele aqui para cima, ó. Puxar ele aqui, arrastar ele aqui para cima, tá? Para ele ficar se sobrepondo a todos os outros ajustes. Vou vir aqui na layer, na camada da máscara, perdão. Isso é outra coisa interessante da gente notar. Toda vez que você faz um ajuste com o Adjustment Layers, ele cria aqui novas camadas, novas layers, e cada uma dessas layers elas têm uma máscara. Tá vendo aqui? Esse quadradinho branco aqui são as máscaras de cada uma das camadas, e a bolinha são os ajustes de cada um deles. Então aqui, ó, na camada do Black White eu vou criar uma borda. Vou vir aqui pegar a ferramenta retângulo de recorte. Posso fazer isso aqui, ó, fazer um retângulo em volta aqui da minha imagem, e vou criar uma borda com isso, tá? Só que eu estou clicando aqui na máscara, fazendo isso na máscara. Então, a parte que está branca da minha máscara aqui, eu vou apertar o Alt, vou clicar na máscara, a máscara está toda branca, ou seja, todo o ajuste Black White ele tá sendo executado na área da imagem inteira. E eu quero que ele fique sendo executado só na parte externa da minha borda. Então, vou preencher essa parte interna aqui de preto. Eu venho aqui em Edit, Fill, né, e Black, como a gente já viu em aulas anteriores, tá? Então, preenchi essa parte interna de preto. Significa que na área onde está preto, o ajuste não vai ser aplicado. Na área que está branco, o ajuste vai aparecer. Então, vamos clicar aqui na imagem agora, ó, olha lá. Então, eu tenho aqui em volta, olha aqui dá para ver bem nítido, ó. Tá vendo? Ficou um recurso bem bacana, uma borda preto e branco, né, da imagem em tons de cinza, né, o Black White aqui, e dentro a minha imagem realmente colorida. Tá vendo que legal? Então, esse é um recurso que a gente pode fazer aí, pode executar para ter um resultado bem bacana. Vou dar um zoom aqui para você ver melhor. Olha lá como é que ficou, tá vendo? Então, a divisão entre o colorido e o não colorido, tá? Posso ainda brincar mais ainda com essa minha máscara aqui, ó. Vou dar um Alt aqui nela para a gente ver. E vamos fazer o seguinte, eu posso também esfumaçar essa minha borda para que ela fique mais suave. Então, vai dar um efeito bacana também. Posso vir aqui em Filter, Blur, Gaussian Blur, tá? O filtro Gaussian Blur, eu altero aqui, ó, a intensidade do meu filtro, mais ou menos, vou alterando aqui de acordo com a intensidade que eu desejo. Então, vou deixar mais ou menos aqui, ó, em 29, tá? E dei OK. Vamos clicar na imagem aqui, olha lá, a minha borda agora ficou esfumaçada, tá? E, então, falando sobre, até agora a gente falou sobre temperatura de cor, sobre os Adjustment Layers, usei o Leves, usei o Color Balance para mexer na temperatura de cor, e usei o Black White aqui tanto para trabalhar nele como um vibrance da imagem, ou seja, aumentar ou diminuir a vibração de cores, como também um recurso interessante para você mexer na máscara e gerar uma borda. No caso aqui eu gerei uma borda interessante para essa arte. E aí eu posso pegar, por exemplo, eu tenho uma outra imagem aqui, ó, que tem as mesmas características. Eu estava até brincando com ela aqui, fazendo um outro trabalho, mas ela tem as mesmas características da imagem original. Então, o assunto dessa aula também é a gente conseguir ver como migrar todos esses comandos que a gente fez agora aqui, todos esses ajustes que a gente fez agora nessa imagem, eu tenho como passar isso para outra imagem sem ter que repetir tudo isso novamente. Isso é bem legal. Então, eu estou com as duas imagens aqui abertas, ó. Eu posso vir aqui no Window, Arrange, vou botar aqui Title All Vertical, ou seja, Title All Vertical, todas as imagens lado a lado na vertical. Fiz isso, tá? Então aqui do lado esquerdo eu estou com a minha imagem, clico nela aqui, a aba de Layers vai me mostrar todas as camadas que eu estou trabalhando nessa imagem. Se eu clicar na imagem do Pão de Açúcar aqui mais de perto, ó, o Pão de Açúcar aqui no Rio de Janeiro, meu querido Rio de Janeiro, clicando aqui eu não tenho os ajustes. Então, se eu quero levar os ajustes dessa imagem da esquerda para essa da direita, basta que eu venha aqui na imagem da esquerda, posso selecionar todos eles aqui, ó, seguro o Shift, clico no primeiro e clico no último, clico no primeiro, seguro o Shift, clico no último, venho aqui e arrasto aqui para dentro, ó. Pronto, tá? Então, olha lá que legal, copiei os mesmos comandos da imagem anterior, da imagem 1, para a imagem 2. Vamos aqui agora em Window Arrange, Consolidate All to Tabs, ou seja, colocar cada imagem na sua própria tab, né, na sua própria tabela aqui de visualização e pronto. Então olha aqui, ó, agora eu tenho aqui os mesmos ajustes, ó, na minha nova imagem aqui, tá? Então não tive que repetir tudo aquilo novamente, eu só arrastei para o lado, tá?
Um outro macete muito importante, eu vou excluir agora, e sempre que a gente fizer isso, a gente vai arrastar. Se eu quiser que os ajustes possam ser migrados para a nova imagem de forma centralizada, eu vou arrastar esses ajustes segurando a tecla Shift. Então, com eles marcados aqui, vou segurar o Shift, vou vir aqui e vou arrastar aqui para a nova imagem, soltei. Soltei aqui, ele já vem centralizado, tá? Então, estou com meus ajustes aqui centralizados, e aqui eu posso desmarcar e marcar para a gente ver. Isso é interessante porque se os ajustes que eu tinha lá na imagem anterior, eu copiei aqui para a nova imagem, mas eu quero mexer, é muito fácil, basta que você venha aqui na bolinha, eu posso dar um clique duplo, e aqui eu altero, eu posso aumentar, diminuir a quantidade do black white aqui na borda da minha imagem, eu posso desmarcar. Se eu vier aqui no color balance, quero diminuir a temperatura de cor dessa imagem, não quero ela tão avermelhada, eu quero ela mais avermelhada, e assim vai. Então a gente tem os ajustes prontos que eu executei numa imagem, posso copiar aqueles ajustes, migrar todos eles para uma nova imagem e não começar do zero. Ou seja, essa é uma maneira muito bacana de trabalhar com Photoshop, não destrutiva, e que com isso a gente consegue um ganho de produtividade, uma velocidade muito grande no nosso trabalho e fazer com que uma edição de imagem ela fique melzinho na chupeta, de forma facílima. Você consegue repetir os seus comandos, as suas ações, o passo a passo que você executou numa determinada imagem, você pode repetir em outra e ajustar, fazer os ajustes finos naquela outra imagem, sem ter que fazer tudo do zero. Tá legal? Então essa é a nossa aula de hoje. Vamos para a próxima daqui a pouco. Tchau!